O filósofo alemão Johann von Gogh uma vez disse: não há ninguém mais desesperançosamente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livre. Mas poucos que ouvem essas palavras se dão conta de que eles são aos quem Gogh se referia. Porque a realidade é que toda pessoa no mundo civilizado é escravizada desde a infância. Elas são escravizadas em uma prisão sem paredes ou barras, e tão poucas se dão conta disso. Contudo, todas são escravizadas. É um sistema perpétuo de autogeração de débito que é criado para eles completamente por um projeto de juros de bancos internacionais privados. E as pessoas são ensinadas desde pequenas simplesmente a ter que sanar esse débito. A realidade não é assim que as coisas são, mas assim como foram concebidas para ser. E tudo o que se deve fazer é dar uma olhada em volta e ver o estado atual do mundo para se dar conta disso. E esse é o jeito que as coisas estão atualmente. Definitivamente não o jeito que as coisas deveriam ser. A ferramenta mais poderosa e útil que alguém pode conseguir em sua vida é o conhecimento, porque com conhecimento vem sabedoria. E a verdadeira realidade pode ser entusiasmante, porque a verdade real pode te libertar. Agora, se você acredita nos Illuminati ou não, há algumas coisas que deveriam ser claramente entendidas por todos. Estas não são teorias de conspiração de forma alguma. Eles são bem documentados, bem rastreáveis e fatos facilmente provados. E esses fatos são os seguintes: existe uma linhagem sanguínea que impera nessa terra. Essa linhagem sanguínea imperadora é muito antiga. É a mesma linhagem sanguínea que sempre mandou na Terra, desde os dias do Antigo Egito. Por exemplo, muitas pessoas pensam que qualquer um pode se tornar presidente dos Estados Unidos. Mas a realidade é que todos os presidentes dos Estados Unidos foram maçons, e um grande número deles tem de fato algum parentesco. Suas linhagens podem ser rastreadas até a monarquia europeia, e em particular a linhagem de William de Orange. Essa linhagem sanguínea da elite pode ser até mesmo rastreada bem mais longe do que William de Orange, e chegar tão longe até mesmo a realeza do Antigo Egito. É a mesma linhagem sanguínea que tem mandado nessa terra desde o início. Muitas pessoas podem ficar surpresas ao saber que George Bush é de fato o 13º primo da Rainha Elizabeth II, a atual monarca britânica. Reverência pela linhagem sanguínea egípcia real e culto a Amen-Ra acontece ainda nos dias de hoje. Apesar de ser velado e secreto, o simbolismo permanece verdadeiro, como sempre escondido à plena vista. Cada uma das 3 cidades-estados de Londres, Vaticano e o Distrito de Colômbia tem todos os seus próprios obeliscos. O obelisco de Londres é também acompanhado por 2 esfinges. Elas foram forjadas nas imagens de Tutamés, indicando que é em Londres que na verdade reside a linhagem sanguínea real do Egito. A monarquia britânica está mergulhada em tradições anciãs e simbolismo, e eles não tentam esconder essas conexões. Eles apenas não as mencionam, ou não respondem perguntas sobre elas. Mas os sinais e símbolos estão bem ali para que todos os olhos discernidores os possam ver claramente. Agora dê uma olhada no brasão real de armas, a regalia real e o trono de coroação. Claramente demonstram essas conexões. A evidência ligando esses líderes a uma linhagem sanguínea realmente existe. E toda a informação para verificar essas afirmações estão disponíveis em domínio público. Mais importante, no entanto, é o fato de que ao longo desses estranhos 200 anos, se desenvolveu por detrás desta linhagem sanguínea dominante uma outra classe de elite, um pouco similar ao sacerdócio, e que também se mantém escondidos atrás das sombras. Esse sacerdócio sombrio representa os manipuladores de dinheiro, a elite bancária internacional, e consistem de 13 famílias bem influentes. E esta elite sombria, que afinal comanda as coisas por detrás da cena. Este controle é alcançado através da manipulação encoberta dos sistemas monetários globais e é mantido através de redes de sociedades secretas interconectadas, as quais controlam sobre o fluxo de todo o dinheiro, toda a comida, toda a comunicação, através da manipulação de institutos educacionais do mundo inteiro. Muitas destas sociedades secretas menores são completamente abstraídas da existência das outras, mas todas levam de volta a uma mesa redonda de 6 e, finalmente, há apenas uma, bem no topo.
topo. Essa é composta por uma pequena quantidade de indivíduos, que controla todas as outras sociedades e através deles o batimento cardíaco do mundo inteiro. A sociedade, que está bem no topo, foi fundada na Bavária em 1776. Quem criou foi um homem chamado Adam Weishaupt, e essa é a ordem dos Illuminati. O homem que comissionou Adam para a tarefa foi Mayer Asher Rothschild. Foi feito com o intuito de realizar o plano concebido por Rothschild, e junto a ele os líderes das outras 12 famílias. Os Illuminati desde então se tornaram a sociedade mais poderosa do mundo, e nos últimos 230 anos tem sido instrumental em ajudar a família Rothschild a acumular mais da metade da riqueza total do mundo. Isso ao custo literalmente de milhões de vidas inocentes. A riqueza interna dessa única família, sozinha, poderia confortavelmente alimentar, prover roupas e um lar a todo homem, toda mulher e toda criança na Terra. E essa é apenas uma das 13 famílias Illuminati. O objetivo permanente dos Illuminati é conseguir, por qualquer meio possível, total propriedade e controle de nada menos que todos os recursos, todo o governo, cada pedra, cada gota d'água, cada folha de grama e toda criatura viva, tanto humana quanto não humana, no mundo todo. Desde o seu início, a Ordem dos Illuminati tem incansavelmente direcionado seus membros para a conquista do seu objetivo principal. Eles têm sido até agora extremamente bem-sucedidos nos seus esforços. Isso tanto é realidade que nós estamos agora mesmo vivendo em um tempo onde eles têm intenção de ver esse longo plano ser realizado. A situação que estamos testemunhando no mundo neste exato momento é de fato a cartada final dos Illuminati. Este é o grande ás para poder absoluto e despopulação em massa. Algumas pessoas afirmam que os Illuminati são um mito, e a verdadeira culpa é de organizações como o zionismo. Mas eu posso te assegurar que esse não é o caso. Vai muito mais longe do que o zionismo. As tais pessoas simplesmente limitaram a mira de suas visões. Eles não estão vendo a perspectiva maior. O filósofo grego Sócrates uma vez disse que a verdadeira sabedoria é saber o quão pouco nós realmente sabemos. É por isso que é importante manter uma mente aberta e assim permitir que suas crenças sejam flexíveis o suficiente para mudar quando o novo conhecimento é adquirido. É importante ouvir todas as informações e não apenas aquelas que reforçam suas crenças, porque essa conspiração vai muito mais além. E o zionismo e a influência judaica no sistema monetário é meramente uma camada dela. Aqueles que conhecemos como os Illuminati são apenas controladores das sombras. O plano que está se desdobrando no mundo hoje é de fato antigo e é um plano que é muito complexo, mas não tanto sem o sistema de controle atual para cegar as pessoas da sua existência. Esse sistema de controle apenas parece ser complexo, mas na realidade ele não é. Na verdade ele é bem simples e bem frágil. No entanto, é a sua aparente complexidade que o tem mantido tão bem velado. O sistema inteiro dos Illuminati é operado hoje pela coroa. E o que é exatamente a coroa? Ao contrário da crença popular, a coroa não se refere à família real ou à monarquia britânica, mas sim à cidade interior de Londres. Essa, na verdade, é propriedade privada corporativa que funciona como um Estado soberano completamente separado. Assim como as suas duas cidades-estados irmãs, o Vaticano e o Distrito de Colômbia nos Estados Unidos, as quais se combinam para formar o Império das Três Cidades. Quando eles juraram lealdade à coroa, eles estão na verdade jurando lealdade a esse império privado corporativo que é propriedade das 13 famílias Illuminati. Esses são os próprios indivíduos privados que indiretamente possuem e operam o Banco Mundial. E o que o Banco Mundial faz exatamente? Bem, ele empresta dinheiro para países inteiros, suprindo cada banco da Reserva Federal desses países. Então, eles coletam os juros desses empréstimos, que é pago taxando o trabalho das pessoas em cada país. Agora deixe-me mostrar isso para você de novo. Se você vive em um país em que existe a Casa da Moeda, então o Banco Mundial, uma companhia privada que pode legalmente criar dinheiro a partir do nada, é quem supre o seu país com dinheiro e com juros. E você, o indivíduo, é obrigado a pagar impostos
impostos do seu salário para pagar os juros do empréstimo requerido pelo seu governo a esse banco privado. Muitas pessoas são enganadas a acreditar que os seus impostos são usados para pagar a infraestrutura e que sem os impostos não haveriam estradas nem escolas e o país sucumbiria. Mas isso é completamente falso. O governo tem o direito legal de fazer o seu próprio dinheiro e controlar seu valor, mas ele não faz. Ele pega dinheiro emprestado de um banco privado e usa esse dinheiro para pagar a infraestrutura. E então você é taxado para pagar os juros do empréstimo, puro lucro para os banqueiros internacionais. É forçado a todo ano a dar aproximadamente 3 meses de salário em impostos. E que o dinheiro dos impostos vai diretamente para os bolsos de indivíduos privados que possuem e operam o Banco Mundial. E se você alguma vez permitir que te microchipem e o dinheiro for abolido, o que é o plano deles, então todas as contas e impostos serão automaticamente removidas da sua conta quando for a hora, quer você deva esse dinheiro ou não. E se você reclamar do sistema, bem, eles podem simplesmente desligar o seu chip. Você não vai poder comprar comida ou pagar aluguel ou fazer qualquer coisa que envolva dinheiro. Esse é o objetivo deles: reduzir o número de habitantes da Terra e microchipar aqueles que sobrarem. Então é game over e total controle sobre o mundo. E todos que vivem nele estarão nas mãos de um cartel de banqueiros criminosos. Este golpe todo está sendo planejado e realizado bem metodicamente. São essas pessoas e seus capangas e marionetes que frequentam encontros como o encontro dos Bilderbergs, como o Festival Bohemia Grave. No entanto, apesar de imerso em um ritual e no que muitos chamam de magia negra, é na verdade também o sistema Illuminati. E apesar de seus métodos aparentarem complexos para o leigo, ele é na verdade bem simples e também bem fácil de enxergar quando se adquire a maneira correta de olhar as coisas. E há uma razão e motivos definidos na natureza ritualística deste sistema, no seu uso da numerologia, no simbolismo e ritual. E tudo o que é necessário para se dar conta disso é o entendimento mais profundo da verdadeira natureza do universo e como todos estamos conectados a ele. Contudo, esse vídeo direciona seu foco no sistema em si. E a chave para esse sistema funcionar é através do controle encoberto do suprimento de dinheiro por muito poucas pessoas. Também é crucial que as pessoas se tornem crentes disso, porque os métodos pelos quais a sociedade poderia se libertar desse sistema de controle são também muito simples. Assim que uma pessoa ganha o entendimento das verdadeiras realidades deste mundo em que vivemos, e essa não é uma tarefa tão difícil como você pode pensar previamente, por causa das suas complexidades. A ilusão que a elite criou, que muitos percebem como realidade, é uma ilusão muito frágil. É frágil porque não é realidade. A realidade é que o mundo não precisa ser desse jeito que é. Ele não precisa estar indo nessa direção que ele está indo. Pessoas não precisam viver no mar sem fim de débitos autogerados. Guerras não precisam acontecer. Crianças não precisam passar fome. E não pense que as pessoas passam fome porque o mundo está superpopulado. Não acredite no que a televisão te conta. O mundo não está nem perto de estar superpopulado de maneira alguma. De fato, vamos olhar isso realisticamente com uma simples comparação da população por quantidade de massa terrestre. E nós podemos assim fazer uma estimativa aproximada e formar uma rápida hipótese para demonstrar isso facilmente. Existem aproximadamente 6 bilhões e meio de pessoas no mundo. E existem 3 milhões de milhas quadradas de terra no continente da Austrália. Então nós poderíamos, hipoteticamente, dar a cada pessoa do mundo um bloco de 1/4 de acre de terra. E toda a população do planeta caberia numa área do tamanho da Austrália. Cada um teria terra o suficiente para cultivar jardins, cultivar quantidade substancial de sua própria comida. Todo homem, mulher e criança da Terra caberiam confortavelmente dentro da Austrália. Cada pessoa poderia ter 1/4 de acre de terra. E ainda teríamos todo o resto do planeta totalmente desabitado. O mundo não está totalmente populado de jeito nenhum definitivamente. Ele só é muito mal administrado. E você não precisa ter dúvida nenhuma
de que essa má administração é intencional e é metódica. Seria, no entanto, bem simples de consertar as coisas. E tudo que é necessário é que as pessoas acordem para o tanto de mentira que é dita para ela, enquanto estão enganando a todos. As pessoas, na verdade, precisam entender como esse sistema realmente funciona. Os métodos usados para isso se tornam realmente transparentes assim que uma pessoa ganha uma visão clara o suficiente para vê-los. E as pessoas efetivamente precisam abrir os olhos e enxergar imediatamente. Porque agora que o mundo se tornou menor e agora que todos os recursos foram descobertos, não há mais fronteiras para se conquistar. A elite criminal tem intenções de realizar uma despopulação em massa desse mundo. E o plano para realizar isso está agora no final do seu curso. Eles estão fazendo isso no Oriente Médio com a guerra, em países como a África, através da fome, e agora em países ocidentais, através de aditivos na água, sprays aéreos e na introdução de alimentos tóxicos e deficientes em nutrientes geneticamente modificados. E isso está muito perto de chegar ao próximo nível, com a introdução global do Codex Alimentarius, um conjunto de leis internacionais de orientação de alimentação que entram em vigor no mundo todo no dia 31 de dezembro de 2009. Mas as pessoas estão agora começando a acordar e se dar conta de que nem tudo está certo e estão começando a argumentar contra. As pessoas do mundo precisam se dar conta dos seus próprios potenciais e acordar deste sonho em que estão vivendo. Esqueça o que foi contado a você pela TV, porque tudo é mentira. A TV está aí para treinar as pessoas como pensar e como agir. Não é nada mais que uma ferramenta de propaganda que conseguiu fazer lavagem cerebral em 95% das pessoas no mundo ocidental. Alimentam notícias manufaturadas, alimentam desinformação e dão às pessoas absolutamente falsa percepção do mundo e de relacionamentos uns com os outros. Desligue a sua TV e a deixe desligada. Depois de apenas um mês sem ver televisão, você ficará surpreso o quão melhor e saudável você se sentirá. Isso precisa ser claramente entendido pelas pessoas em todos os lugares. A elite só tem poder sobre as pessoas se as pessoas permitirem que essa elite tenham esse poder. Então, pare de dar legalidade a eles. Pare de fazer o que a TV te manda, e assim você para de colaborar com seu próprio fim. Entenda que realmente não existe divisão entre as pessoas ao redor do mundo. Não importa quem elas sejam ou de onde elas tenham vindo, nós somos todos pessoas e somos todos um. É através da ilusão constantemente promovida da divisão que o sistema consegue funcionar. Mas para que isso aconteça, é necessária a participação pública. Pare de concordar e você conseguirá acabar com o sistema. Você vai desligá-lo completamente, porque se as pessoas pararem de cumprir com o sistema, ele simplesmente implodirá. Ele vai desabar como um castelo de baralho. E tudo que é necessário para que isso ocorra é a ciência global de como ele realmente funciona. Nós chegamos a um ponto de virada na história em que o véu do sigilo que sempre envolveu o sistema Illuminati finalmente está caindo. Agora é tempo das pessoas do mundo todo cuidarem uma das outras e não o sistema. É realmente muito simples e o mundo está quase à beira disso acontecer agora. Porque uma nova ciência dos fatos está crescendo entre as pessoas. Mais e mais pessoas estão acordando todos os dias. E elas estão espalhando as palavras, assim como já deveríamos estar fazendo há tanto tempo e o mais alto que pudermos. Porque as massas que ainda estão dormindo realmente precisam ser acordadas para o que está acontecendo. Literalmente não há nada tão importante quanto esse problema hoje. E o plano realmente vai mais fundo que o cartel monetário internacional. Existem verdadeiras profundas forças escuras controlando as coisas por aqui. Mas é pela manipulação do sistema monetário que o controle global é mantido. E é esse sistema que deve ser resolvido primeiro. O que é necessário agora é ação. E é necessária o quanto antes, porque a porta da prisão está se fechando. Por favor, entenda que essas pessoas planejam despopular mais de 90% da população do mundo. E isso provavelmente inclui você.
Pesquise os fatos. Isso não é uma piada. Não é uma teoria doida de conspiração. É a mais absoluta verdade. E esses problemas precisam seriamente ser resolvidos. Toda a informação de como eles pretendem realizar isso está disponível na internet. E é claro, você jamais ouvirá isso das principais mídias, porque os cartéis monetários são donos das principais mídias. Grande parte dessa informação está postada no YouTube, na internet. Eu altamente recomendo que você veja e distribua para o maior número de pessoas possível, porque a hora de falar realmente já acabou. O que é necessário para as boas pessoas desse mundo é agir, e agir agora. A chave está no amor e união entre todos da humanidade, porque não importa quem você seja, não importa de que país você veio, ou de onde você veio, onde você está, não importa se você é negro, branco, cristão, muçulmano, judeu, não faz diferença nenhuma quais são as crenças. Porque a prisão que está sendo construída afeta a cada um de nós igualmente. O mundo que estamos permitindo que seja criado para que nossas crianças vivam será um mundo no qual não vale a pena viver. E se nós apenas permitirmos que a situação continue seguindo o caminho que atualmente está indo, então nós estamos condenando nossos descendentes ao inferno. Mas nós somos muitos e eles poucos, e isso simplesmente não pode ser permitido que ocorra. Está na hora das pessoas do mundo pararem e se darem conta de que as supostas divisões que existem entre nós são uma ilusão. Não há divisão. Está na hora de todos entenderem a verdade disso. Está na hora de nos aproximarmos do mundo e a nós mesmos em um estado de amor, ao invés de um estado de medo. Está na hora de você mexer dentro da fonte, descobrir o seu próprio potencial. É hora de todos nós ficarmos juntos coletivamente e lidarmos com a causa raiz do problema. E todos vocês precisam espalhar essas informações. É muito importante que vocês o façam. Grave esses DVDs. Entregue para as pessoas, converse sobre o assunto em toda oportunidade possível. Esse problema é muito importante para ignorar. E se você não é parte da solução, você é parte do problema. Simplesmente não há terreno neutro aqui. Traga todas as facções reais do mundo sob uma mesma bandeira, a bandeira da união humana. Deixe as diferenças de lado e trabalhe nos detalhes. Depois, independente de quem ou o que é a final inteligência por trás desse plano para o controle global, todos precisam entender claramente que a nova ordem mundial fascista está sendo introduzida. E a despopulação em massa que vai ocorrer ao redor do globo está sendo implementada pela elite criminal bancária nesse momento. O sistema monetário é a cabeça da cobra. Corte a cabeça da cobra e o resto irá desfalecer e morrer. A hora de falar acabou, chegou a hora da ação, chegou a hora das pessoas pararem de cumprir com o sistema. Todos. Pare de cumprir com ele e você o desligará. E a melhor forma de não cumprimento é o amor. Aproxime-se de todos os problemas com amor, ao invés de cegamente seguir as ordens dadas a você pela televisão, ao invés de fazer o que é certo para você pessoalmente. Faça o que realmente é certo. E quando um líder te quiser mandar a guerra, diga: não, Senhor, eu não vou mais assassinar os filhos dos outros para o Senhor. O Senhor vai ter que ir lá e fazer isso, o Senhor mesmo. Você será chamado de covarde pela milícia. Mas isso não é a verdade. É muito mais fácil lutar por princípios do que viver por eles. É necessário ser um homem muito mais corajoso para fazer o que é certo e cuspir na cara de quem te ordena, do que seguir cegamente ordens por medo das consequências. Entenda que somos todos um, e a chave para a verdadeira mudança e união está no amor. Não há necessidade de violência, nem armas, nem banners, nem slogans, nem pensamento em grupo, somente um ato global unido de não cumprimento com o sistema. O não cumprimento por qualquer coisa que esteja em conflito com as diretivas
da Declaração Universal dos Direitos Humanos seria um bom começo. Simplesmente pare de outorgar o poder de te controlar a essas pessoas. Entenda que o único poder que eles têm é o poder que as pessoas dão a eles. Entenda que injustiça contra ele é injustiça contra você, e não deve haver áreas cinzas na sua mente quanto a isso. Todos precisam deixar de ser Maria vai com as outras. E isso precisa ser feito imediatamente. É hora de cortar a cabeça da cobra. A revolução não está chegando. A revolução é agora. The revolution is now.